Dona Célia, boa tarde, viu? E boa tarde para todos. A gente chegou meio atropelado. Algumas dificuldades que a vida se apresenta para cada um de nós, para a gente ver como é que a gente pode lidar com os problemas que se apresentam todos os dias, né? Ninguém pode falar, eu não tenho problema para resolver, eu não tenho decisões para tomar. Todos nós temos decisões para tomar. Então, sejamos bem-vindos. Eu quero saudar vocês em nome de Jesus, em nome dos mentores dessa casa, os amigos que cuidam de cada um de nós, dar as boas-vindas a vocês, pedir a vocês que, se desejarem, como eu costumo fazer, fechem os olhos para podermos nos sintonizar com o momento que vamos viver, nos entregando de corpo e alma nos braços de Jesus, o Mestre querido e amigo, companheiro de todas as horas. Assim saudamos também os nossos irmãos do outro lado da vida que aqui se apresentam para o estudo, para nos acompanhar, nossos anjos da guarda, cada um de nós tem o seu. Por isso esta casa está aberta em nome das bem-aventuranças que Jesus trouxe a todos nós. Para iniciarmos nosso trabalho, ao som desta melodia, nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que tiverem nos ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Dona Célia, por favor. Página 114. É o egoísmo. Egoísmo, que bom, né? Que bom para o estudo, né? Não para praticar. 114? A senhora pode começar, por favor? O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Professor. Jesus nos deu o exemplo da caridade em Pôncio Pilatos ou do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto deixa que o conduzam ao suplício. Esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entranham a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Mensagem de Emmanuel. A senhora pode continuar? Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele.
Ele não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começai por dar exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesse, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. É uma mensagem agora de Pascal, e a primeira que fizemos a leitura foi de Emmanuel. Eu desejo pedir licença para o espírito nobre Emmanuel e esse espírito generoso Pascal para tecer algumas ligeiras considerações sobre o tema do egoísmo. Digo isso porque quem somos nós para tentar decodificar as mensagens tão claras de Emmanuel e também de Pascal sobre esta chaga da humanidade que é o egoísmo. Todos nós ainda trazemos no ímã de nossa alma esse sentimento de egoísta, de querer só para nós, nada para o próximo, não ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas necessitam de uma palavra de carinho, de um abraço, de um conforto, e nós às vezes negamos. Quantas pessoas levantam as mãos pedindo uma espórtula, e a gente diz assim, claro que não todos, vai trabalhar, vagabundo, faça como eu, como fazer como eu? Cada um de nós somos filhos da divindade, somos criados simples e ignorantes, mas em tempos diferentes. Então, se eu estou já adiantado numa faculdade, num estudo, o outro que estão nas primeiras letras não pode ter esse conhecimento meu. Mas o egoísmo é aquilo que o cidadão quer só para si. Ele não divide, não reparte com os outros. Então, essa questão proposta aqui, escolhida pela nossa querida professora, está nos convidando a refletir como devemos fazer para amar o próximo como a si mesmo. Há pessoas, amigos, que não amam-se. Diz-se, mas como assim? Eu me amo. Vocês não fazem ideia como eu gosto de tomar um banhinho, de me alimentar saudavelmente, de trocar uma roupa suja por uma nova. Mas isso não impede que, se eu não tiver uma camisa de linho, eu use uma camisa limpinha de cambraia ou qualquer coisa, não há problema. E o egoísmo tem essa chaga que quer só para ele. Eu sei que nós precisamos trabalhar, nós precisamos corresponder com as nossas obrigações na vida, mas, meu Deus, dá para sermos caridosos conosco mesmo. Mas como conosco mesmo? Ora, tem pessoas que não tomam. O senhor tem cabelos brancos, né? Eu não tenho, o senhor já viu? É porque eu dou uma tingida. Mas tem pessoas, como é o caso do professor, as pessoas com uma certa idade, que precisam tomar medicamento de pressão, por exemplo. Ora, se eu tenho que tomar o remédio para controlar o meu corpo, a minha máquina, por que não tomar? Mas tem gente que gosta de teimar e não toma o remédio, aí fica doente. Tem que usar máscara, não vou usar máscara. Por que não vai usar máscara? Percebe? É um egoísta. Quer dizer, todo mundo pode se explodir, mas eu não vou usar máscara. Ou não vou manter a distância que é recomendada pelos órgãos de saúde. São coisas assim tão pequenas e simples que a gente vê o egoísmo todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. Então, o que faz o Espiritismo? O Espiritismo vem esclarecer como devemos proceder. Daí a razão, porque eu pedi licença para fazer esses breves comentários, e como nós fazemos com amor isso, para que, através deste axioma de que a água é mole,
mas ela bate tanto na pedra dura que até que fura, a gente vai pondo isso na cabeça. Ouvi falar, o outro dia, nós lemos o Evangelho, está aqui explicado, e nós vamos conseguindo avançar, seguindo os passos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é nesse preâmbulo que eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido professor Ailton, nosso amigo, companheiro de jornada, né? É uma alegria, ele sabe, a digníssima esposa dele aqui, a cara metade ou metade cara, eu não sei bem. Como é que é, dona? Cara metade. Cara metade, né? Quer dizer, quem? é a outra minha metade da maçã, né? A gente fala que tem que ser. Porque metade cara é o que você tem que despender muito. Ayrton, desculpa essa hilaridade, que você já sabe que eu sou meio engraçadinho, né? Eu sou advogado, mas eu devia ser palhaço, né? Ayrton, por favor, fala aí para mim do egoísmo. Bom, acho que foi tudo muito bem colocado, né? Tanto pelo Emmanuel como pelo Pascal, nesses dois textos aí para nós. E o egoísmo fala muito bem a cada um de nós. Que todos nós, em um instante ou outro, mais ou menos, pouca quantidade ou muita quantidade, todos nós temos nossos momentos de egoísmo. Temos sim, é aquela meia-culpa que a gente sempre faz. E muitas vezes nós confundimos, né, o nosso egoísmo com a chamada previdência, né? Então, é que ser egoísta é uma coisa, ser previdente, ter para o futuro, etc., é outra. Até porque quando muitos, né, necessitam de auxílio, e o auxílio pode ser de qualquer natureza, né, um auxílio financeiro, um auxílio de alimentação, um auxílio de roupa, ou um auxílio mesmo de simplesmente ouvir, ou um auxílio de uma oração, aos poucos nós vamos tendo a medida de quanto nós podemos ser caridosos ou do quanto nós ainda somos egoístas. Porque na realidade a caridade, vamos colocar assim, ela é uma conquista que vem sendo administrada aos poucos pela própria humanidade. O ser humano, vamos dizer, apesar de todas as suas deficiências, vamos relatar, né, bem acredito da verdade, que nunca se manifestou assim tão caridoso como é nos dias de hoje. Até também vamos ver, né, e pensar, porque anteriormente, anos e anos atrás, as comunicações não traziam para nós a realidade do que se passa, né, em outra cidade, em outro estado, em outro país, ou ao redor do mundo. Então nós não tínhamos essa consciência. Então nós sabemos, hoje acontece alguma tragédia, que é aquilo que mais se espalha rapidamente, a gente sabe, né, como o terremoto recente no Haiti, que já matou mais de 2.300 pessoas, acontece lá, já sabemos aqui. Ou aquela movimentação política, religiosa toda lá no Afeganistão, coisa do Talibã, e aí entra um monte de repressão, aquelas coisas todas. Mas a gente não tinha realmente essa coisa algumas décadas atrás, vamos assim dizer. Hoje temos. Então, essa necessidade de tantas vezes auxiliarmos aqueles que estão em outros lugares, fala mais para nós hoje. E o auxílio em si, ele é muito maior. Porque se esse problema, vamos supor, do Haiti ocorresse há 20, 30 anos atrás, quanto tempo demoraria, né, até para se divulgar, para chegar a grande parte, para se arrecadar, para se levar? Hoje é tudo mais rápido. Então, esse sentido nosso de caridade, de solidariedade, vai se aprimorando com o decorrer do tempo. E quando a gente fala em ser egoísta ou em ser previdente, nós devemos entender que quando o fato ele é absolutamente perto de nós, que nós podemos auxiliar, nós vamos ter ali a medida exata do quanto que nós estamos sendo egoístas e quanto que nós podemos e devemos ser caridosos. Porque são coisas imediatas ao nosso redor, então vai nos afetar mais diretamente do que, digamos, a tragédia lá no Haiti, que aconteceu. O mundo todo vai, né, se juntar e vai auxiliar, dá medicamento, remédio, ajuda humanitária, etc., que a gente sabe bem. Mas quando é bem próximo a nós e que as atitudes mais ativas dependem de nós, né, nós vamos ter a noção, e dá para ter a noção do quanto nós estamos sendo egoístas e do quanto estamos sendo caridosos, o quanto que eu estou realmente colaborando com essa
necessidade que está aqui, comigo, perto de mim, na minha cidade. Né? Ou em nome da tal previdência, que é guardar para pensar no futuro, etc., etc., eu vou camuflando ali o meu próprio egoísmo. É uma maneira também de você acabar se escondendo dentro de uma previsão para o futuro que pode acontecer, e eu deixo de colaborar com alguma coisa até que não precisa ser tanto, porque se muitos colaborarem com pouco, esse pouco acaba se tornando muito. Mas se poucos colaborarem, o pouco continua sendo pouco para aquilo que está próximo de nós. Não vamos nem falar, como foi dito, de coisas distantes. E nessa situação é que nós podemos parar, pensar, refletir no que nós fizemos, no que nós deixamos de fazer, no que nós poderíamos ter feito. E ter uma noção mais clara para nós mesmos da necessidade dessa chamada reforma que nós precisamos fazer nesses conceitos de caridade e de egoísmo, né, que ainda está bem evidente em cada um de nós. É uma reflexão para nós fazermos. Quanto tem ajudado, quanto que eu poderia ter ajudado, o quanto que efetivamente eu ajudei. É muito apropriada a sua colocação, Ailton, e eu gostaria de destacar, enquanto você fazia essas considerações, um sentimento que me veio na alma em relação ao tema e em relação a esse antagonismo à caridade, que é uma nobreza do espírito para nos ajudarmos mutuamente. Veio-me à mente a seguinte posição: quando o Ayrton faz essa colocação de que a gente vai devagar e lentamente avançando nesse passo do egoísmo, a gente começa a pensar, mas por que o Senhor da vida, nosso Pai Celestial, deixou que nós desenvolvêssemos esse egoísmo? Por que a criatura, no início, no seu berço esplêndido, lá atrás, milhares de anos, ela vem com esse egoísmo? Porque o egoísmo é como um relógio que desperta na pessoa esse sentimento de caridade. Então, primeiro, nós temos necessidade de alcançar, através desse egoísmo, a previdência, que o Ayrton colocou muito bem. Ser previdente não quer dizer esbanjar as coisas. Eu recebi uma herança da minha família, do meu avô, do meu pai, eu tenho dinheiro, vou gastar tudo. Não é isso. Isso não é previdente. A pessoa não é ser previdente. Previdente é comprar, por exemplo, 20 camisas ou uma só? Só vou usar uma. Então é tomar o cuidado. Por isso precisamos trabalhar, precisamos ganhar, mas não misturar o baralho. A título de ser previdente, nós dizemos que podemos fazer tudo para amealhar e ter demais. Aonde vamos colocar todos esses alimentos do celeiro que seu pai vai nos chamar hoje? Eu não sei, estou falando aqui, daqui meia hora pode ser que eu já não esteja mais. Quem é que sabe? Só o Senhor da vida. Então eu estou levantando a questão da previdência para demonstrar que tudo tem um propósito na vida, nada é por acaso, mas é tudo por uma causa. Ora, se o previdente estimulou a virtude da caridade, é bom que nós aprendamos, como o Ayrton também colocou, isso tirando as reminiscências daquilo que ele falou, se umas pessoas fazem um gesto de carinho, o outro procura imitar. Então a gente dá, mas eu dei só 1 litro de leite. Eu fiz só isso. Que bom que você fez. Eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Que bom. Alguém viu o seu gesto de nobreza, de amor. E mais do que isso, Deus nos deu, no imo de nossa alma, este despertar para o amor. Então, quando nós atingimos o lance da caridade, nós podemos, então, servir de modelo e guia para os outros. Quem vê, por exemplo, um ato inditoso, como a gente está vendo aí através da pandemia, o pessoal aproveitando-se da doença e do problema dos outros para ter dinheiro demais, ou como estamos vendo aí a CPI, quantas coisas podres que estão... Quem vê isso não gosta, né? Ou vocês gostam de ver isso? Gosta de ver falar que matou fulano, que o cidadão abusou de uma mulher. Sabe, a gente não gosta de ver essas coisas. Mas eu não tenho nenhum sentimento de que o mundo vai mal por causa disso. Não vai, não.
É um engano as pessoas dizer, o mundo vai mal, obrigado. Não vai não, o mundo vai muito bem. Se vocês olharem as últimas estatísticas da ONU, no Departamento de Estatística vai dar que nós temos um contingente de criaturas humanas em quase 8 bilhões de seres aqui encarnados. 8 bilhões. Em um mundo que comporta 22 bilhões de criaturas. Mas, deste contingente, vamos arredondar para 8 bilhões, se nós imaginarmos as pessoas boas que tem, é um número extraordinário, vocês não fazem ideia. Às primeiras horas da manhã, muitas pessoas, incontáveis criaturas humanas, saem de manhã, 4 horas da manhã, para ir trabalhar, para pegar o metrô, para ir na farmácia, para ir no supermercado, para ir na farmácia. Todo mundo trabalhando para a caridade, para o engrandecimento desse povo que está aqui nesse planeta. Então não posso admitir que esse axioma, o mundo vai mal, obrigado. Não vai não. Para mim vai muito bem, obrigado, apesar das nossas imperfeições. Como o egoísmo está aqui claro, e Emmanuel fala que esse antagonismo tem que ceder lugar à caridade e vai ceder lugar à caridade. Os que não quiserem ajudar, está tudo bem, não há problema. É a sua sementeira, é o seu livre-arbítrio, ele escolhe fazer como ele quiser. Nós somos filhos da divindade. Você quer matar o outro? Tá bem, pode. Você quer se matar? Pode. Não deve, mas pode. É problema seu. Quer fumar? Pode fumar. Eu digo isso porque eu sou ex-tabagista, então eu falo de cátedra isso. Mas no momento que eu despertei para a realidade, falei, o que é isso, meu? Eu amo a minha vida, eu amo o meu corpo, eu não vou. Mas precisou primeiro o pai lá em cima dar um infarto em mim para ficar esperto. Eu fiquei espertinho, de repente eu ia fazer uma audiência, de repente eu estava no hospital internado, e os negros falando, e eu cheguei lá com o cigarro na mão. O médico tirou o cigarro da minha mão. Deu um tapa, o senhor está querendo morrer? Assim mesmo. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Então eu escolho o que eu quero. Deus me dá esta prerrogativa de eu escolher. Então eu posso escolher um ato de egoísmo, não ajudando ao próximo, não ajudando a mim mesmo, não ajudando a minha família, meu pai, minha mãe, os que moram comigo, os que trabalham comigo, os que morejam comigo, por onde quer que sejam. Eu posso escolher, mas posso ter uma opção de escolher uma coisa afável, palavras caridosas, palavras que ajudam, abraçar uma pessoa que precisa chorar. Não é sempre dinheiro, sabe? É dinheiro. Não é dinheiro, não. Muitas vezes a pessoa chega até nós chorando com a sua alma para pedir um auxílio, um abraço para que você ouça o que tem que falar. Aconselhe, use as palavras de Jesus. Vamos lembrar de Jesus um pouco, antes de encerrar o nosso programa, ou pelo menos encerrar esse momento do Evangelho para aplicar os passes. Eu trouxe uma mensagem para vocês, que é uma mensagem do dia, de Jesus de Nazaré, o Divino Rabi. Olha que coisa bonita, hein? Eu gosto de fazer propaganda dessas folhinhas. Olha que coisa bonita. Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, segundo João. E depois a palavra de Jesus, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. De fato, nós estamos falando dos problemas oriundos dos nossos atavismos lá do passado. Mas ele disse que, ele tem dito isso, que haverá falsos profetas, haverá pessoas que estão ainda aprendendo a gatinhar, que somos nós. Então, no mundo ele fala, vocês terão aflições, vão ver pandemia, não é essa a primeira. Nós tivemos da gripe espanhola, nós tivemos guerras nos mundos, estamos tendo ainda, guerras de outra natureza, guerras que fazemos contra nós mesmos, contra os nossos princípios, como o Ayrton falou, você escolheu isso. Mas, continua Jesus, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus que está ensinando. Não vamos nos desacorçoar, ficar preocupados com tantas coisas que acontecem nesse mundo. Vamos pensar ao contrário. Vamos pensar assim, meu Deus, eu sou vosso filho, sou herdeiro do universo,
somos todos felizes, estamos em uma caminhada extraordinária em direção ao cumprimento da lei de progresso. Nós vamos chegar lá nesse mundo que está aí na nossa frente, o mundo de regeneração. Deus não reservou para nós o castigo, reservou o júbilo, mas nós temos que fazer por merecer isso, porque sem esquecer que Jesus está de braços abertos para nos recolher. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Vamos fechar os olhos então, amigos, para podermos fazer a nossa prece e aplicarmos os nossos passos, que vem pela misericórdia do Pai, porque não somos dignos deste ato generoso, mas pelas bênçãos do Pai Celestial podemos sim servir de instrumento de amor. Então, meditando sobre a figura de Jesus como luz para o nosso caminho, lembrando da sua cabeleira longa, barbas compridas, como era a moda no Burgo de Nazaré, ele não lançava um new age, uma moda nova, ele respeitava tudo, tanto que mandou entregar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso nós podemos seguir os seus caminhos, os seus exemplos, e olhando aquela cabeleira linda, o seu olhar magnífico que vai no fundo de nossas almas, nós podemos dizer: Mestre querido, abraça-nos e nos conduz ao Pai, para que possamos dizer: ó Senhor, nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Gostaríamos, Senhor, de te agradecer pelas bênçãos que têm chegado a mãos cheias todos os dias em nossas vidas, seja no nosso corpo físico maravilhoso, que vive incessantemente, o coração pulsando, mandando sangue para cumprir as suas missões dentro do nosso corpo. Ó Senhor, muito obrigado pela família abençoada que temos, pelos recursos da saúde que estamos dispondo nesse instante. Queremos também te dizer pela nossa inteligência, pelo nosso corpo físico, por tudo nós te agradecemos, Senhor, e gostaríamos de te pedir, em nome de Jesus, o Mestre amigo, que quando nós colocássemos as mãos sobre a cabeça dos nossos irmãos fraternos, para servirmos de instrumentos para transmitir as energias celestes, fortalecendo o corpo e a alma, que nesse instante, Senhor, distenda essas energias salvadoras para todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, aqueles que sofrem, que choram de dia e de noite, por todos, Senhor, nós te pedimos, aqueles também que são responsáveis pela nossa pátria amada, Brasil, na linguagem de Humberto de Campos, esse maravilhoso país que nós estamos vivendo agora, pátria do Evangelho, coração do mundo, por todos, Senhor, e por todos os outros países, aqueles governantes que têm a responsabilidade de manterem a saúde, a segurança e a educação, Senhor, que essa energia possa alcançá-los todos nesse instante, para que possamos também, ao sairmos daqui, levarmos a suave fragrância de Jesus no seu perfume de essência de nardo em nossos corações. Sê conosco, Mestre, agora e por toda a eternidade.